Quando toma essa decisão de ir para Paris, 2 anos, presumo que tenha feito um estudo no sentido de saber como se iria manter em Paris. Quando toma essa decisão, em junho de 2011, para que isto fique claro, para um ano seria 120 mil euros. Foi a minha estimativa. Senhor Juiz, eu fiz uma estimativa. Eu nunca tinha vivido no estrangeiro. Eu fui viver para o estrangeiro também porque nunca tinha tido essa oportunidade. A primeira vez que fui ao estrangeiro, na minha geração, foi aos 20 anos. Olhando para a sua conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, verifica-se que no dia 5 de janeiro de 2012 o seu saldo era de 4.352,65 €, o que significa que aqueles 120 mil euros apenas deram para este período, até 5 de janeiro de 2012, quando a sua previsão seria até junho de 2012. Não. Senhor Juiz, com o devido respeito, não é assim. Eu pagava as minhas despesas em Paris, com a minha conta em Paris. Quer dizer, eu fiz transferências daqui para a minha conta em Paris e é de lá que pagava. Em janeiro de 2012, tendo este saldo de 4.352 euros e não tendo rendimentos além do empréstimo... Está bem, mas eu podia ter dinheiro lá na conta de Paris para... Sim, mas com origem em Portugal não tinha mais nenhum rendimento. Não tinha. O único rendimento que tinha era o apoio da minha mãe. Entre o segundo semestre de 2011 e 2014, gastei 22 mil euros por mês. Em média, 22 mil e não 30. 22 mil euros mensais é superior às despesas que tinha enquanto... São despesas iguaizinhas a um pai que decide mandar o seu filho estudar para uma universidade inglesa. E isso custa-lhe exatamente o que me custou. Custou-me cerca de 15 mil euros por mês. Financiei-o com os 450 mil euros que a minha mãe me deu, com os financiamentos da Octafarma, com os meus rendimentos da Octafarma. Foi um gasto irrepetível. Foi um investimento. Foi um gasto excepcional. A isto se chama um investimento. E só mesmo nas mentes maldosas é que se chama a isto vida de luxo. Ainda estamos em 2011. As viagens que fez de Paris-Lisboa eram viagens sempre em classe executiva. Pergunto-lhe se, quando fez o empréstimo dos 120 mil euros, também considerou as viagens em executiva. Todo este processo me leva a esta mesquinhez de eu ter que responder em tribunal porque é que viajava em classe executiva. Eu viajava em classe executiva por uma razão de respeito a mim próprio e respeito às funções que exerci. Qualquer questão que lhe coloque, não é obrigado a responder. Só responde se quiser. Sou forçado. Digamos assim, sou forçado. Porque, basicamente, o que está a ser insinuado é da vida de luxo. Eu nunca tive vida de luxo. Eu viajava em executiva por uma questão de respeito a mim próprio. Já admitiu que houve algumas entregas em numerário. Já disse que a partir de 2013 o arguido Carlos Santos Silva terá feito chegar ao arguido João Perna alguns envelopes. Por 2 ou 3 vezes foi assim. E em 2011? Não. A acusação diz que entre 8 de julho de 2011 e até 31 de dezembro de 2011, Carlos Santos Silva ter-lhe-á entregue 62.500 euros. Isso é falso. Estes levantamentos em numerário prefazem um montante de 1.169.700 euros. Segundo a acusação, isto era dinheiro que foi feito chegar a si. Isto corresponde à realidade? Não. Isso é uma falsidade. E desminto isso em absoluto. A única verdade foi aquela que eu referi. Se o engenheiro Carlos Santos Silva levantou 1 milhão e tal, outro destino lhe deu. O que ele fez foi fazer-me aquelas entregas em numerário que eu já referi. Não sabe o que vou perguntar e já está a responder. Desculpe, eu vou ser mais paciente. Não é ser paciente. Tem de ouvir a minha pergunta para poder responder. Tenho. Eu sei que tenho essa inclinação e eu vou tentar fazer o meu melhor. Se for negar em bloco, acabamos já o interrogatório. Eu sei, Sr. Juiz, eu peço paciência da sua parte para com esse meu impulso. Se não acabamos já o interrogatório, não vale a pena continuarmos. Mais uma vez, olhando para a sua conta bancária, verifica-se que não registra movimentos relativos a esta viagem. Como é que esta viagem foi paga e como é que foi feito o pagamento das despesas durante a sua estada em Cabo Verde? Está a falar de uma viagem que custou 7.291 euros. É isso, Sr. Juiz? Fim do ano em Cabo Verde. 28 de dezembro a 3 de janeiro.
O que se passou nesta viagem foi o que se passou em muitas viagens. No final da viagem, o Carlos insistia sempre em pagar o alojamento, mas eu nunca me sentia em dívida com ele, porque nós repartíamos com o mínimo de fraternidade. Fraternidade talvez não seja a palavra certa, com o mínimo de equidade das despesas, porque eu pagava tudo o que dizia respeito à alimentação. Quanto a estas despesas, saí sempre destas viagens consciente de que tínhamos pago mais ou menos o mesmo. Não posso garantir que era o cêntimo, mas Como é que fez esses pagamentos? fiz em dinheiro. Nessa altura, mais uma vez, devo ter pedido dinheiro à minha mãe para viajar. A minha mãe sempre me deu quando eu precisei, principalmente para viajar. O engenheiro Carlos Santos Silva levantou o numerário nesta altura. Está a perguntar-me se... Não tenho ideia de ele me ter emprestado 10 mil euros nessa altura. Mas teve que levar dinheiro. Não posso garantir que ele me tenha entregue esse dinheiro nessa altura. Eu não tenho memória de quanto é que o Carlos Santos Silva me emprestou. Não tenho as datas de quando foi a minha casa emprestar-me o dinheiro. Tenho de fazer aqui uma pergunta que se calhar pode achar que... Pode não gostar muito da pergunta, mas eu tenho de a fazer. Muito obrigado pelo cuidado que tem. Isto não tem qualquer preconceito, mas sendo uma pessoa que tinha dificuldades financeiras, nesta altura, como é que faz uma viagem de férias que, pelos vistos, não foi assim tão barata quanto isso? Faço uma viagem de férias com a Inês e com o Carlos que custou 7.200 euros, a dividir pelos 3. Estamos a perceber se faz sentido o porquê. Eu não vejo que não faça sentido. E eu insisto, Sr. Juiz. Eu, nesta altura, tenho uma razoável expectativa de poder vir a resolver muito rapidamente os meus problemas financeiros. Aliás, no ano a seguir, passei a ganhar 25 mil euros por mês e estava convencido de que essas dificuldades financeiras eram temporárias e que acabariam rapidamente. Isso não era porque o dinheiro que não era seu, era dinheiro que tinha vindo da Suíça, tinha a origem que tinha e por isso não tinha qualquer preocupação em dispor dele? Não, Sr. Juiz. Isso é falso. Isso é falso. Pretender que eu tinha uma vida de luxo é construir um processo à volta disso. O processo nasceu assim, com a ideia de vida de luxo. Ir para Paris tirar um mestrado, vida de luxo. Ir para Paris para que os meus filhos, vida de luxo. E agora está a fazer-me uma pergunta dizendo, mas olhe lá, ir num fim de ano a Cabo Verde, isso não é vida de luxo? Desculpe, Sr. Juiz, o que eu acho é que toda a classe média portuguesa faz uma viagem destas.